Quem vai levar o Rollraiser do Benfica? A disputa está entre Botafogo e Palmeiras, com o Santos correndo por fora. Você ainda tem o Botafogo se retirando da negociação do Santi Rodrigues, e eu vou te contar o porquê. Vamos falar também sobre a venda do Lucas Perry, quanto que o Botafogo vai lucrar com a ida do ex-goleiro do Glorioso indo para a Premier League, Botafogo e Nova Iguaçu e Botafogo. Tem muita coisa para a gente poder falar nesse vídeo da noite. Meu nome é Manuel Thiago, se você não me conhece, são 3 conteúdos por dia, estou todo dia trazendo conteúdo do Botafogo aqui no YouTube. Já somos mais de 155 irmãos de camisa botafoguense, seguindo o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte da nossa família, se inscreva no canal do Manel e larga o dedo no like para você não perder absolutamente mais nada. Ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses os conteúdos do canal do Manel, beleza? Bom, agorinha há pouco a página Operação Futebol lá no Twitter trouxe a informação de que a disputa pelo Rollraiser deve ficar entre Botafogo e Palmeiras. A gente sabe que alguns clubes do futebol brasileiro estão perseguindo o Botafogo nessa janela. É o caso do Santos, onde o Botafogo foi atrás do Rollraiser e o Santos apresentou uma proposta. O Botafogo foi atrás do Santiago Rodrigues e agora o Santos também apresentou uma proposta. Eu quero te lembrar que o ex-diretor de futebol do Botafogo é o novo CEO do Santos. Então ele conhece todo o scout do Botafogo. E é claro que ele está com o melhor scout do Brasil no seu HD. Ele vai atrás de todo mundo que o Botafogo está indo atrás, porque o Santos não tem um scout de qualidade, como o Botafogo tem, obviamente, né? Sobre o Rollraiser, cara, é um cara que pode acontecer no futebol brasileiro. Eu não duvido. Fato é que em Portugal ele não conseguiu. Também acredito que o Benfica não deu a sequência de jogos que ele precisava. Eu já fiz o scout do Rollraiser aqui com vocês. Ele é um jogador de 15 minutos em média por partida. Não é assim que você faz um jogador acontecer. Você precisa, sim, senhor, dar uma minutagem para o atleta para poder exigir dele melhor rendimento dentro de campo, ritmo de jogo. O Neymar não vai voltar a ser o Neymar no Santos jogando só 15 minutos por jogo. Deram 45 para o cara ontem, já vão dar 90. Enfim, não sei o que aconteceu, não acompanho os treinamentos lá no Benfica, mas eu acredito no sucesso do Rollraiser no futebol brasileiro. Agora, o Botafogo vai ter que meter a mão no bolso para competir com o Palmeiras, porque o Palmeiras está a fim de ter alguma vitória sobre o Botafogo nesta janela. Sobre o Santiago Rodrigues, o Botafogo ofereceu 15 milhões de dólares. Porém, o clube norte-americano, estadunidense, o New York City, que não tem problema de dinheiro nenhum, porque é do Grupo City, não precisa dessa grana. Então, 15 milhões de dólares para eles e nada é a mesma coisa. O que eles fizeram? Eles simplesmente jogaram uma contraproposta e o preço dessa contraproposta foi considerado absurdo, meus amigos. Esse é o termo que está sendo utilizado. E dessa forma, Santiago Rodrigues não reforçará o Botafogo. Se é absurdo para o Botafogo do John Textor, dificilmente será um valor acessível para o Santos ou mesmo para qualquer outro clube brasileiro. E dessa forma, a gente deve ficar sem o Santi Rodrigues. Uma pena, é um jogador que certamente empolgaria bastante a torcida do Botafogo. Uma outra notícia, nesse plantão de notícias da noite, vamos falar muito ainda de Botafogo e Nova Iguaçu nesse vídeo, mas o jogo é às 9h30 da noite hoje. O Lucas Perry virou alvo do Newcastle da Inglaterra e é uma negociação em junho que pode chegar a 30 milhões de euros. E o Botafogo tem uma fatia do Lucas Perry até hoje. Portanto, o Botafogo pode conseguir uma bela grana nisso aí. Tá? A fonte dessa notícia que é complicada, é o Jorge Nicola, mas de vez em quando até que ele acerta. O clube inglês já tentou a contratação do Perry na janela de janeiro, né, passado, mas Textor decidiu postergar uma eventual transferência. Então já não é de hoje que o clube inglês quer o Lucas Perry. Vamos lembrar que o John Textor, neste exato momento, está na Arábia Saudita e ele está fazendo um tour para conversar com dirigentes do Fundo Soberano Saudita, que é dono dos 4 maiores clubes
da Arábia Saudita. São os caras que estão liberando mais dinheiro no mundo. Inclusive, o Newcastle é um dos clubes do Fundo Soberano da Arábia Saudita, do príncipe da Arábia Saudita, Bin Salman. Portanto, o John Textor está por lá. Não sei se ele vai se encontrar pessoalmente com Bin Salman, mas tem várias fotos dele aí nas redes sociais rodando, grupos de WhatsApp, Twitter, enfim, está por aí rodando. Pode ser que ele venha da Arábia Saudita com alguns acordos fechados. Sobre a viagem do John Textor à Arábia Saudita, existem muitas especulações. Pode ser que seja só uma viagem de relacionamento para estreitar ali, criar uma relação com os dirigentes sauditas do Fundo Soberano. A gente sabe que o John Textor recebeu proposta para a compra do Crystal Palace de um fundo saudita americano, ou seja, existem empresários sauditas querendo comprar sua fatia no Crystal Palace. A gente sabe que ele está muito perto de concretizar a venda dessa fatia de 45% do Crystal Palace. Então, uma das especulações do porquê o John Textor está na Arábia Saudita é para que ele possa concretizar a venda do Crystal Palace. Essa é uma primeira especulação. A segunda é que ele pode estar vendendo o Lucas Perry. A terceira é que ele pode estar vendendo não só uma fatia do Crystal Palace, como ele pode estar ali também vendendo uma fatia, na verdade, da Eagle. Né? Então, vamos lembrar vocês aqui, que eu tenho certeza que você que está me assistindo não lembra, o John Textor tem um plano de recapitalização da Eagle Football, ele está precisando levantar dinheiro, e dentro desse plano, ele tem uma meta de levantar 100 milhões de dólares antes do IPO. Por quê? É muito interessante para um investidor comprar uma fatia desses 100 milhões de dólares antes do IPO, porque depois do IPO, a tendência, se tudo der certo, com esse lançamento, com essa abertura do capital na Bolsa de Nova York, a tendência é que a posição se valorize no futuro. A posição se valorizando no futuro, o que vai acontecer? O cara que comprou por 50 milhões de dólares vai vender aquilo por 100, 150, 200 milhões de dólares. E assim ele faz dinheiro em um curto espaço de tempo, no horizonte aí de um ano e meio. Na prática, a gente sabe que esse IPO vai acontecer nesse primeiro tri, quem sabe no segundo tri desse ano, trimestre, né, desse ano. Então, ele pode estar vendendo uma parte da Eagle, ele pode estar vendendo o Crystal Palace, ele pode estar também fazendo aí a compra de algum jogador na Arábia Saudita. Pode acontecer. Tem brasileiros pelo Al Nassr, tem brasileiros pelos clubes sauditas, e aí fica no elas por elas. Tu me vende o PR, eu te libero um jogador, papapá, faz um bem bolado. Tudo isso é possível de acontecer. Nada está fora do baralho, nada está descartado. No caso do Lucas Perry, voltando ao goleiro que foi do Botafogo, o Botafogo detém 50%. 50% do jogador. O que significa dizer que o Botafogo lucraria aí de 30 milhões de euros, 15 milhões de euros numa revenda para um clube de Premier League. Seria bastante interessante, sem dúvida alguma. Beleza? Bom, tá dada a informação. Outra informação que eu queria trazer para vocês é a do André Giardini, tá? O André Giardini deu uma longa entrevista hoje na ESPN do México, onde ele explicou tudo o que aconteceu nessa proposta do Botafogo, que balançou as estruturas lá do futebol mexicano, sem dúvida nenhuma. Por muito pouco, o André Giardini não foi treinador do Botafogo e a gente já teria tudo resolvido há bastante tempo, né? Uma pena. É um treinador com potencial futuro, sem dúvida nenhuma. Já é uma realidade no futebol mexicano, tricampeão consecutivo. E o André Giardini falou que ele não acreditava em hipótese nenhuma que um clube brasileiro poderia sinalizar com o pagamento de uma multa tão alta, uma multa de 3 milhões de dólares, né? Hoje em dia, cerca de 18 milhões de reais para um treinador. E aí, quando o Botafogo disse que pagaria a multa, ele ficou muito surpreso e muito honrado com a proposta do Botafogo. Ele falou uma coisa que eu achei muito bacana e só reforça o meu entendimento que o André Giardini seria um cara muito legal para o projeto da Eagle. Ele lembrou do Klopp nessa entrevista e ele falou que quando você olha para a trajetória do Klopp na carreira, do Jürgen Klopp, treinador, agora ex-treinador e agora dirigente do grupo Red Bull, o Klopp é um cara que ele não ficou pipocando de clube em clube. O Klopp é um cara que treinou 3, 4 clubes na carreira e só.
e o André Jardine quer fazer isso na carreira dele. Eu achei isso interessantíssimo. Então, se o André Jardine não puder vir nesse momento, cara, eu vou ficar muito de olho no André Jardine para o futuro. Porque ele seria um cara que, assim, ele está desenhado para ser um técnico de ciclo sólido, um cara de 3, 4, 5 temporadas de Botafogo, entendeu? Não foi agora, mas quem sabe daqui a 12 meses, daqui a pouco começa a entrar uma fase negativa lá no México, aí vem pressão, eu quero demitir o cara, e quem sabe você faz a troca do treinador. A depender de quem venha, se não for um graúdo, tipo um Roberto Mancini, você consegue fazer uma troca ali na frente. Ou, às vezes, vindo um Roberto Mancini da vida, o cara fica aqui um ano, né? Fica um ano, faz a graça de futebol brasileiro, depois mete o pé e daqui a um ano você pode trazer o André Jardim. É uma possibilidade. Por que não? Antes de falar de Botafogo e Nova Iguaçu, eu quero chamar a atenção aqui, obviamente, para essa notícia do Patrick de Paula. Essa notícia do Patrick de Paula chamou muita atenção. O Patrick de Paula foi o único jogador que conseguiu marcar algum gol no patético Botafogo e Flamengo em Belém. Eu estava lá, então vi essa partida, né, em loco. Cara, o Patrick de Paula é um jogador que, assim, há muito tempo eu falo, eu torço pela recuperação dele, de verdade. Não só como jogador, mas como ser humano, cara. Eu acho que é um cara muito jovem para ter a carreira dele sepultada por uma lesão. E eu vejo que nesta temporada, ele fisicamente está cada vez melhor. E eu acho que ele vai dar a volta por cima. E ele começa a dar sinais, seja naquela bagunça que era o expressinho do Botafogo, no começo do Carioca, seja junto ao time titular, entrando nos minutos finais e conseguindo fazer um gol contra o Flamengo na final da Supercopa, eu vejo que o Patrick de Paula dá sinais de um cara que está com a faca nos dentes para poder dar a volta por cima. E o Patrick de Paula montou uma academia em casa, irmão. Uma academia em casa, com equipamentos como esteira, bicicleta, aparelho de agachamento, pesos, barras para exercícios variados, banheira de gelo, bota de compressão, máquina de crioterapia, fisioterapia, compressão terapia e criorecuperação. Impressionante. Além disso, ele é acompanhado por personal trainer, nutricionista, cozinheira, tudo com a anuência do clube. Então, ele faz um trabalho no clube e um trabalho em casa. É um cara que se prepara 24 horas por dia para estar na sua melhor forma física. Eu admiro muito as pessoas que se preparam para poder render em alta performance em qualquer profissão que seja. Sendo jogador do Botafogo, então, sensacional, né? Então, é para ficar de olho mesmo nessa recuperação do Patrick de Paula. Sobre o Botafogo e Nova Iguaçu, olha só, se o Botafogo tivesse ganhado a Supercopa, eu acho que o campeonato carioca teria menos importância. Mas, já que a gente perdeu a Supercopa, tudo bem que vai ter a Recopa, se o Botafogo ganhar do Racing, beleza. Porque, assim, disputando tantos títulos no começo da temporada, Supercopa, Recopa e Carioca, eu acho que pelo menos um título o Botafogo tinha que levar, para começar o ano bem. Começamos o ano levantando uma taça. Claro que seria melhor de todas ganhar a Recopa, até mesmo mais do que a Supercopa, porque a Recopa é um confronto contra um time argentino, é um confronto internacional, né, continental, muito mais importante. Porra, você ganha uma Recopa, já fica no grau. Você ganha uma Supercopa, fica sensacional sobre um rival. O Carioca, de todos, é o menos importante. Mas assim, cara, seria legal. Né? O Botafogo vai desse ano se classificar para as semifinais, eu não tenho muita dúvida disso. Até porque o Botafogo está bem colocado ali, relativamente bem colocado para uma classificação, e o Botafogo ele tem efetivamente ali o time titular a partir de agora. Então eu não consigo acreditar que o time titular não vai ganhar o jogo hoje contra o Nova Iguaçu, entendeu? Então seria bastante interessante. Vamos ver o que a gente tem aqui, né, de desfalque. Para essa partida, o lateral esquerdo, Alex Telles, está com ferimento na planta do pé. O volante Alan com desconforto muscular e o zagueiro Davi Ricardo, anunciado nesta quarta, também não foi para o jogo. Então, o Botafogo não vai ter o reserva Davi Ricardo, o reserva Alan e o titular Alex Telles. É um jogo para vermos Cuiabano, muito provavelmente. O Patrick de Paula e o Carlos Leiria são peças que estão penduradas. O Nova Iguaçu vem fazendo uma campanha muito boa. Embora eu acredite muito na vitória do Botafogo, ele ocupa a quarta colocação com 12 pontos. O que também é interessante, cara, porque se você for parar para ver que o Botafogo tá ali perto do G4, né? O Botafogo ele tá num confronto direto. E é muito importante para o Botafogo, em termos de classificação, um confronto direto, ganhar do Nova Iguaçu, assume ali dentro do G4 e já era, entendeu?
Então, acho bem interessante. O Nova Iguaçu é justamente o quarto colocado com 12 pontos, 3 à frente do Alvinegro. A depender, se tiver saldo de gol, cara, já era, entendeu? Já era. A gente consegue até passá-los na classificação. Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho ou Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa, finalmente o Bastos vai jogar, e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins. Esse é o time provável do Botafogo para essa partida. Não vou fazer live pós-jogo, porque o jogo vai acabar lá para as 11 e pouca da noite. Amanhã é dia útil e eu trabalho. Mas eu volto com Bom Dia Botafogo e fica ligado nos shorts que eu vou gravar vídeos curtos aí pós-jogo para dar as primeiras impressões e os destaques da partida. Fechado? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!